Tem dias em que a fé vacila e a gente só enxerga o pior cenário. Mas lembra? Coragem não é ausência de medo, é seguir mesmo tremendo. Hoje, nessa história, um detalhe que ninguém viu muda tudo. Se você já pensou em desistir, fica comigo até o fim. Me diz, qual promessa te sustenta quando o mundo pesa? A mansão de André Vasconcelos ocupava um quarteirão inteiro no bairro mais caro da cidade. Vidro fumê, jardim com fontes de mármore italiano, garagem para 7 carros importados. Dentro, tudo era calculado para impressionar. Lustres de cristal austríaco, quadros assinados por artistas que ele nunca tinha ouvido falar antes de comprar. Móveis que custavam mais que um apartamento inteiro. André tinha construído um império de tecnologia em 15 anos. Começou com um aplicativo de delivery que virou plataforma de logística. Vendeu parte da empresa por cifras que os jornais econômicos repetiam com reverência. Aos 42 anos, tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Menos tempo, menos silêncio, menos a sensação de que alguma coisa ali dentro fazia sentido de verdade. Você percebeu o detalhe na mão dele? Guarda isso. As filhas gêmeas, Isabela e Luísa, tinham 7 anos. Cabelo castanho claro, olhos curiosos. Uniforme de escola particular que custava o salário mensal de uma família inteira. André as via na hora do café da manhã, quando o motorista já estava esperando na porta, e à noite, quando voltava tarde demais para elas estarem acordadas. Nos finais de semana, reuniões de emergência, jantares com investidores, viagens relâmpago para São Paulo ou Miami. A mãe das meninas tinha ido embora 3 anos antes. Pedido de divórcio, acordo milionário, mudança para Paris com o novo namorado. André ficou com a guarda integral, mas não sabia exatamente o que fazer com ela. Contratou uma equipe: babá, motorista, cozinheira, governanta, professora particular de inglês. As meninas eram bem cuidadas. Tinham tudo. Escola bilíngue, aulas de tênis, violino, balé. Mas quando Isabela perguntou na semana anterior se o pai ia estar no recital de dança, André prometeu que sim e esqueceu. Chegou em casa 2 horas depois do evento, encontrou a filha dormindo com o tutu ainda vestido. A parte forte vem agora. Foi numa terça-feira de março. André cancelou uma reunião porque o sócio teve um infarto leve. Nada grave, mas o suficiente para adiar a apresentação aos investidores japoneses. Ele voltou para casa às 3 da tarde, horário em que nunca pisava ali. O motorista estranhou, mas não disse nada. André entrou pela porta lateral, a que dava direto para o escritório. Queria revisar uns contratos, talvez ligar para o hospital, checar se o sócio precisava de alguma coisa. Foi quando ouviu a voz, baixa, suave, vinda do 2º andar. Subiu a escada sem fazer barulho, mais por instinto do que por curiosidade. A porta do quarto das meninas estava entreaberta. Ele se aproximou devagar e viu Laila Ribeiro, a babá que ele tinha contratado 6 meses antes por indicação da governanta. Estava sentada no chão. Isabela e Luísa, uma de cada lado, de mãos dadas com ela. As 3 de olhos fechados. Laila falava com uma calma que André não reconhecia. Não era a voz firme de quem dá ordens. Não era a voz doce de quem distrai crianças. Era outra coisa. Algo que ele não ouvia faz muito tempo. Laila dizia: "Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por essas meninas lindas, pela saúde delas, pela comida que temos, pelo teto sobre nossas cabeças. Protege elas hoje, amanhã e sempre. Ensina elas a serem boas, a ajudarem quem precisa, a não terem medo quando a vida apertar. Amém." Isabela e Luísa repetiram em uníssono: "Amém." Depois abriram os olhos, sorrindo. Luísa perguntou: "Laila, Deus escuta mesmo a gente?" E Laila respondeu: "Escuta sim, sempre, mesmo quando parece que ninguém está ouvindo. Repara no que não é dito." André ficou paralisado. Não entrou, não falou nada. Desceu a escada com cuidado, foi para o escritório, fechou a porta. Sentou na poltrona de couro, olhou para a parede de vidro que dava para o jardim. Não conseguia tirar a cena da cabeça. As meninas de mãos dadas, a voz de Laila, a palavra
Obrigada, repetida como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele não lembrava da última vez que tinha agradecido alguma coisa. Não lembrava da última vez que tinha pedido proteção para as filhas. Não lembrava da última vez que tinha fechado os olhos e falado com algo maior que ele mesmo. Quando foi a última vez? André puxou a gaveta da mesa. Lá no fundo, embaixo de pastas de contrato, tinha uma foto antiga. Ele com 10 anos, a mãe ao lado, os dois na porta de uma igreja simples de bairro. A mãe sorria. Ele usava uma camisa branca de botão, grande demais, emprestada do tio. A foto estava desbotada, as bordas amareladas. André segurou ela com as 2 mãos. Sentiu um aperto no peito. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Ele não contou para ninguém o que tinha visto naquela tarde. Não falou com Laila. Não mencionou para as meninas, mas começou a prestar atenção. Nos dias seguintes, chegou em casa um pouco mais cedo. Não o suficiente para ser notado, mas o bastante para escutar. Quinta-feira, ouviu Laila contando uma história bíblica para as gêmeas. A parábola do filho pródigo. Ela simplificava, adaptava, fazia vozes diferentes para cada personagem. Isabela ria. Luísa perguntava se o pai da história tinha ficado bravo de verdade. Laila explicava: não, amor. Ele ficou feliz, porque o filho voltou. Às vezes a gente se perde, mas sempre dá para voltar. André escutou escondido atrás da porta. Sentiu algo estranho subindo pela garganta. Não era raiva, não era desconforto. Era outra coisa. Algo parecido com saudade, mas de um lugar que ele não sabia nomear. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Sexta-feira, André cancelou um jantar de negócios. Inventou uma desculpa qualquer, pediu para o sócio ir no lugar dele. Voltou para casa às 7 da noite. As meninas estavam jantando na cozinha, coisa que ele raramente via. Laila preparava um purê de batata. Conversava com ela sobre a aula de balé. Isabela reclamava que a professora tinha sido grossa. Laila respondia: professora também tem dia ruim, sabe? Todo mundo tem. O importante é você ter feito o seu melhor. André entrou na cozinha. As 3 viraram para ele, surpresas. Luísa foi a primeira a falar: pai, você tá em casa? Ele sorriu sem jeito. Tô sim. Pensei em jantar com vocês hoje. Isabela levantou de um pulo, abraçou a perna dele. Sério? Sério mesmo? André assentiu. Laila olhou para ele com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Respeito, talvez. Ou alívio. Ela arrumou um prato para ele. Serviu o purê, o frango grelhado, a salada. André sentou à mesa. Comeu devagar. Escutou as meninas falando sobre a escola, sobre o desenho que tinham feito na aula de arte, sobre o gatinho que a colega tinha adotado. Ele fez perguntas. Riu das piadas delas. Sentiu algo que não sentia há anos. Simplicidade. Presença. É aqui que tudo muda. Depois do jantar, André pediu para Laila esperar um pouco antes de colocar as meninas para dormir. Ele queria ler uma história. Laila concordou, saiu da sala. André pegou um livro da estante do quarto das gêmeas. Era um livro ilustrado sobre um menino que plantava árvores. Ele leu com atenção, tentando fazer vozes como Laila fazia. Isabela e Luísa se deitaram, uma de cada lado dele. Quando terminou, Luísa perguntou: pai, a gente pode fazer uma oração antes de dormir? André travou. Olhou para a filha. Os olhos dela eram sinceros, esperançosos. Ele não sabia o que dizer, não sabia como orar. Tinha esquecido. Ou tinha escolhido esquecer. Isabela completou: Laila sempre ora com a gente. É legal. Você quer tentar? André engoliu seco. Eu não sei muito bem como. Luísa sorriu. É só falar com Deus, igual a gente fala com você. André fechou os olhos. Sentiu as mãos pequenas das filhas segurando as dele. Começou devagar. Obrigado por esse dia, por essas meninas, por estar aqui agora. Parou. Não sabia continuar. Isabela sussurrou: pode pedir proteção também, pai. André respirou fundo. Protege elas. Me ensina a ser um pai melhor. Amém. As meninas repetiram: amém. Depois se deitaram satisfeitas.
André saiu do quarto com os olhos úmidos. Onde faltar força, usa a rotina, respirar, orar, agir. No corredor, encontrou Laila. Ela estava arrumando as toalhas no armário de roupa de cama. André parou ao lado dela. Ficou alguns segundos em silêncio. Depois perguntou: "Você sempre faz isso com elas?" Laila parou o que estava fazendo. Virou para ele. "Fazer o quê, senhor Vasconcelos?" Ele hesitou. "Orar. Ensinar sobre fé." Laila colocou as mãos no bolso do avental. "Sim, sempre fiz. Com meus sobrinhos, com as crianças que cuidei antes. Acho importante. Mas se o senhor não quiser, eu paro." André balançou a cabeça. Não é isso. Eu só queria agradecer. Elas estão bem, felizes. E eu sei que é por causa de você." Laila sorriu de leve. "Elas são ótimas, senhor. Só precisam de tempo. E de saber que tem alguém por elas." André olhou para o chão. "Eu sei que não sou o melhor pai. Trabalho demais. Não estou presente. Mas eu quero mudar isso." Laila deu um passo à frente. "Nunca é tarde, senhor Vasconcelos." "Nunca?" Ele agradeceu com um aceno de cabeça. Laila voltou ao que estava fazendo. André desceu as escadas. Foi para o escritório. Mas não abriu o laptop. Não leu os e-mails. Ficou sentado, olhando para o jardim iluminado. Pensando. Fé não apaga a dor, mas dá direção. Naquela noite, André não conseguiu dormir. Ficou virando de um lado para o outro. A cena da oração repetindo na cabeça. As mãos das filhas segurando as dele. A voz de Laila ecoando no quarto. Ele levantou da cama às 2 da manhã, foi até a sala. Acendeu apenas um abajur. Puxou a foto antiga da gaveta. Olhou para a mãe. Ela tinha morrido quando ele tinha 18 anos. Câncer rápido, agressivo, sem chance de tratamento. André lembrava dela indo para a igreja todo domingo, mesmo cansada, mesmo sem dinheiro para ofertas. Ela dizia que Deus não cobrava a entrada, que a fé não precisava de luxo, só de coração aberto. André tinha parado de ir depois que ela morreu. Achou que Deus tinha sido injusto. Achou que oração não mudava nada. Passou a focar em resultados, em números, em metas. Construiu uma empresa. Ficou rico, mas perdeu alguma coisa no caminho. Algo que ele não sabia nomear até ver Laila orando com as filhas. Ele segurou a foto com força, sussurrou, para ninguém além dele mesmo: "Mãe, eu me perdi, mas estou tentando voltar." Não corre do medo, atravessa com passos pequenos. Na segunda-feira seguinte, André tomou uma decisão. Chegou em casa às 5 da tarde. Pediu para Laila reunir as meninas na sala. Quando as 3 estavam ali, ele anunciou: "A partir de hoje, eu vou jantar com vocês todos os dias. E aos domingos, a gente vai sair juntos. Vocês escolhem o lugar." Isabela e Luísa gritaram de alegria. Pularam no sofá, abraçaram o pai, fizeram 1000 perguntas ao mesmo tempo. Laila sorriu no canto da sala. André olhou para ela. Acenou com a cabeça. Ela entendeu. Naquela noite, depois do jantar, André leu outra história. Depois, fez a oração com as meninas. Dessa vez, foi mais fácil. Ele agradeceu pelo trabalho, pela saúde, pela casa. Pediu sabedoria para tomar decisões certas. Pediu paciência para ser um pai melhor. As meninas adormeceram tranquilas. André saiu do quarto sentindo algo diferente. Não era felicidade explodindo. Era paz. Pequena, mas real. Coisa que dinheiro nunca tinha comprado. As semanas passaram. André cumpriu a promessa. Jantava em casa. Participava das conversas, perguntava sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos das filhas. Luísa queria ser veterinária. Isabela, bailarina. Ele escutava com atenção. Nos domingos, saíam juntos. Foram ao parque, ao cinema, a uma sorveteria no centro. Coisas simples, coisas que ele nunca tinha feito antes. As meninas floresceram, ficaram mais falantes, mais confiantes. Laila comentou certo dia: "O senhor tá sendo um paizão." André riu. "Tô tentando," ela respondeu. "E tá conseguindo." Mas algo ainda incomodava André. Uma pergunta que ele não conseguia calar. Uma noite, depois de colocar as gêmeas para dormir, ele foi até a cozinha.
Laila estava lavando a louça. Ele encostou no balcão. Laila, posso te fazer uma pergunta? Ela secou as mãos no pano de prato. Claro, senhor Vasconcelos. Ele hesitou. Como você consegue ter tanta fé, mesmo com tudo difícil? Laila olhou para ele com calma. Tudo difícil como, senhor? André gesticulou. Você trabalha muito, ganha pouco, mora longe, cuida dos filhos dos outros. Como você não fica revoltada? Qual foi a última vez que você precisou acreditar antes de ver? Laila puxou uma cadeira, sentou. André fez o mesmo. Ela começou a falar. Eu nasci no interior, senhor Vasconcelos. Minha família era pobre, muito pobre. Meu pai trabalhava na roça, minha mãe lavava roupa para fora. A gente comia o que dava. Às vezes não dava. Eu lembro de noite com fome, de dormir com frio, de ver minha mãe chorando escondido. Mas ela sempre orava, sempre agradecia. Eu não entendia. Perguntava, mãe, por que você agradece se a gente não tem nada? E ela dizia, a gente tem vida, tem saúde, tem um ao outro. Isso já é muito. Laila pausou. Olhou para as próprias mãos. Quando eu tinha 12 anos, meu irmão mais novo ficou doente. Febre alta, delírio. Médico disse que era meningite. A gente não tinha dinheiro para hospital particular. Fomos pro público, espera de horas, corredor cheio. Achei que ele ia morrer. Minha mãe ficou a noite inteira orando, sem parar, de joelhos no corredor do hospital. O pessoal passava, olhava estranho, mas ela não ligava. No dia seguinte, meu irmão melhorou. Os médicos falaram que foi sorte. Minha mãe falou que foi Deus. Eu acreditei nela. André escutava em silêncio. Laila continuou. Meu irmão sobreviveu. Cresceu, tá bem. Trabalha numa oficina mecânica. Eu nunca esqueci aquilo. A fé da minha mãe me ensinou que a gente não precisa entender tudo. Só precisa confiar. Então eu confio. Mesmo quando dói. Mesmo quando parece que não vai dar certo. Porque eu já vi coisa impossível acontecer. André sentiu o peito apertar. E se não acontecer? Laila sorriu. Aí a gente aprende, cresce, tenta de novo. Fé não é garantia de que tudo vai ser perfeito, senhor Vasconcelos. É garantia de que a gente não tá sozinho. A parte forte vem agora. André ficou calado por um tempo. Depois falou. Eu perdi minha mãe quando era jovem. Ela era muito religiosa. Ia para a igreja, orava, acreditava. Eu achava bonito, mas não entendia. Quando ela morreu, eu fiquei com raiva. Pensei, se Deus existe, por que deixou ela sofrer? Por que levou ela cedo? Parei de orar, parei de ir na igreja. Foquei em construir alguma coisa. Pensei que sucesso ia preencher o vazio. Não preencheu. Laila colocou a mão no ombro dele. Dor não tem resposta fácil, senhor Vasconcelos. Mas a gente pode escolher o que fazer com ela, deixar ela endurecer o coração ou deixar ela abrir espaço para outras pessoas. André olhou para ela. Você acha que eu ainda posso voltar? Depois de tanto tempo? Laila sorriu. Sempre dá para voltar. Deus não cobra passagem de volta. André riu baixo. Sentiu os olhos ardendo. Obrigado, Laila. De verdade. Ela levantou. Por nada, senhor. Agora vai dormir. Amanhã tem mais um dia. Ele obedeceu. Subiu as escadas, parou na porta do quarto das meninas. Elas dormiam tranquilas, abraçadas aos ursos de pelúcia. André entrou devagar, deu um beijo na testa de cada uma, sussurrou. Eu amo vocês. Saiu em silêncio, foi para o quarto dele, deitou, fechou os olhos e orou. Sozinho dessa vez, sem roteiro, só falando, agradecendo, pedindo ajuda, sentindo que alguém em algum lugar escutava. Fé não apaga a dor, mas dá direção. Os meses seguintes trouxeram mudanças. André reestruturou a rotina da empresa, delegou mais, contratou um CEO operacional para cuidar do dia a dia. Ele continuou como chairman, mas com menos horas, menos viagens, mais tempo em casa. Os sócios estranharam no começo. Depois aceitaram. A empresa não quebrou, continuou crescendo. Só que agora André tinha espaço para respirar, para estar presente, para ser pai de verdade. As meninas notaram. Isabela disse certo dia no café da manhã: Pai, você tá mais feliz agora.
André sorriu. Tô mesmo? Ela assentiu. Tá, você ri mais. Luísa completou. E você ora com a gente. Isso é legal. André sentiu o peito aquecer. É legal mesmo. Laila observava da cozinha, sorrindo discreta. Ela tinha se tornado mais que uma babá. Tinha se tornado parte da família. André aumentou o salário dela 2 vezes. Ofereceu plano de saúde, férias pagas, bônus de Natal. Laila agradeceu, mas disse que o melhor pagamento era ver as meninas felizes. E ver ele, André, encontrando o caminho de volta. Repara no que não é dito. Num domingo de junho, André fez algo que não fazia há 24 anos. Acordou cedo, vestiu uma roupa simples, chamou as meninas. Hoje a gente vai num lugar diferente. Isabela e Luísa perguntaram para onde. Ele sorriu. Você vão ver. Chamou Laila também. Ela estranhou, mas aceitou. Os 4 entraram no carro. André dirigiu. Saíram do bairro nobre, passaram pelo centro, entraram numa região mais simples. Casas pequenas, ruas estreitas, comércio local. André parou em frente a uma igreja. Era a mesma da foto antiga, pequena, pintada de branco com um campanário modesto. A placa na frente dizia: Igreja Comunidade da Esperança. André desligou o motor, olhou para as filhas. Eu costumava vir aqui com a minha mãe quando era criança. Faz muito tempo que eu não volto. Pensei que talvez a gente pudesse ir juntos hoje. Isabela e Luísa trocaram olhares. Depois concordaram. Laila sorriu. Eu achei que o senhor nunca ia me convidar. André riu. Eu também achei. Os 4 entraram. A igreja estava cheia. Gente de todo tipo. Famílias, idosos, jovens, crianças. O pastor era um homem de meia idade, voz firme, sorriso caloroso. Ele falava sobre recomeços, sobre voltar para casa, sobre filhos pródigos que retornam. André escutou cada palavra como se fossem escritas para ele. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. No final do culto, o pastor convidou quem quisesse para frente, para orar, para recomeçar, para declarar fé. André hesitou, olhou para as filhas. Elas o encorajaram com os olhos. Laila também. Ele levantou, caminhou até a frente. O pastor colocou a mão no ombro dele. Qual é o seu nome, irmão? André respondeu. André Vasconcelos. O pastor sorriu. Bem-vindo de volta, André. André sentiu algo quebrar dentro dele. Algo duro, antigo, guardado há anos. Começou a chorar. Ali, na frente de todo mundo, sem vergonha, sem medo. O pastor orou por ele. Palavras simples, sinceras. Pediu que Deus restaurasse o que tinha sido perdido, que curasse as feridas, que mostrasse o caminho. André repetiu, mentalmente, cada palavra. Quando voltou para o banco, Isabela e Luísa o abraçaram. Laila limpou as próprias lágrimas. No fim do culto, saíram juntos. O sol estava alto, o dia claro. André olhou para o céu. Sentiu algo leve, expansivo, paz, de verdade. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Naquela noite, André pediu para Laila jantar com eles, não como funcionária, como parte da família. Ela aceitou. Sentaram à mesa. Comeram lasanha que a cozinheira tinha preparado. Conversaram sobre o culto, sobre a igreja, sobre a sensação de pertencer a algo maior. Isabela perguntou: Pai, a gente vai voltar lá domingo que vem? André sorriu. Vamos sim, se vocês quiserem. Luísa bateu palmas. Eu quero. Laila comentou. A sua mãe ia gostar de saber que o senhor voltou. André olhou para ela. Eu acho que ela já sabe. Depois do jantar, as 4 fizeram a oração juntos. Dessa vez, André conduziu. Agradeceu pelo dia, pela igreja, pela família, pela segunda chance. Pediu proteção para todos. Pediu sabedoria. Pediu força para continuar. As meninas disseram amém. Laila também. André abriu os olhos. Olhou ao redor da mesa. Viu rostos que amava. Viu presença. Viu sentido. Algo que nenhum negócio, nenhum contrato, nenhum milhão jamais tinha dado. É aqui que tudo muda. Os meses viraram anos. André não abandonou a empresa, mas ela deixou de ser o centro. Ele aprendeu a equilibrar trabalho,
família, fé. As meninas cresceram. Isabela entrou numa escola de dança profissional. Luísa começou a fazer trabalho voluntário num abrigo de animais. André as apoiava em tudo. Comparecia aos recitais, às feiras de adoção, às reuniões de pais. Laila continuou trabalhando na casa, mas agora com folgas regulares, horários flexíveis, respeito total. Ela se tornou a madrinha não oficial das gêmeas, a pessoa que elas procuravam quando precisavam de conselho, de colo, de oração. André nunca mais faltou a um domingo na igreja. Às vezes levava amigos, sócios, conhecidos. Alguns estranhavam, outros se interessavam. Ele não forçava nada, só compartilhava o que tinha encontrado. Simplicidade, presença, fé, coisas que o mundo corporativo nunca ensina. Onde faltar força, usa rotina, respirar, orar, agir. Certa noite, 5 anos depois daquela terça-feira em que ele tinha visto Laila orando com as filhas, André estava sozinho no escritório. Olhou para a foto antiga da mãe. Ela ainda estava na gaveta, mas agora emoldurada, em cima da mesa. Ele tocou o vidro com carinho. Mãe, eu voltei. Demorei, mas voltei. Sentiu uma presença, não física, mas real. Como se ela estivesse ali, sorrindo, dizendo que estava orgulhosa. André fechou os olhos. Agradeceu por tudo. Pela dor que o moldou. Pelo vazio que o ensinou a buscar. Pelas filhas que o trouxeram de volta. Por Laila, que plantou sementes de fé onde só havia números. Ele não era perfeito. Ainda errava. Ainda perdia a paciência. Ainda se cobrava demais. Mas agora ele sabia para onde voltar. Sabia onde encontrar força. Sabia que não estava sozinho. Fé não apaga a dor, mas dá direção. No dia seguinte, André acordou cedo. Preparou o café da manhã para as meninas. Panquecas, frutas, suco natural. Elas desceram animadas, abraçaram o pai, sentaram à mesa. Laila chegou logo depois, pegou a bolsa, ia sair para a folga semanal. André pediu para ela esperar. Laila, tem uma coisa que eu nunca te disse direito. Ela parou. O que, senhor Vasconcelos? André respirou fundo. Obrigado. Obrigado por tudo. Por cuidar das meninas. Por me ensinar sem saber o que realmente importa. Por me mostrar que fé não é fraqueza. É coragem. Laila sorriu, os olhos brilhando. O senhor não precisa agradecer. Foi Deus que colocou cada um no lugar certo. André acenou. Eu sei, e eu sou grato por isso. Laila saiu. As meninas terminaram o café. André olhou para elas. Viu a mãe na curva do sorriso de Isabela. Viu a avó na curiosidade de Luísa. Viu o futuro. Viu esperança. Não corre do medo, atravessa com passos pequenos. A tarde daquele dia foi tranquila. André trabalhou algumas horas, respondeu e-mails, fez reuniões por vídeo. Mas às 5 desligou tudo. Foi para a sala. As meninas estavam fazendo lição de casa. Ele se sentou no sofá, pegou um livro, leu em silêncio. Isabela perguntou sem tirar os olhos do caderno. Pai, você é feliz? André levantou o olhar. Sou sim. Por quê? Ela deu de ombros. Só queria saber. Ele sorriu. E você? Isabela pensou. Acho que sim. A gente tem tudo o que precisa. Luísa completou. E a gente tem você. André sentiu o peito apertar de novo. Mas dessa vez era aperto bom, aperto de gratidão. Ele levantou, beijou a cabeça das duas. Eu também tenho vocês. E isso é tudo. A parte forte vem agora. Quando a noite chegou, André foi até o quarto das meninas. Elas já estavam de pijama, esperando a história e a oração. Ele se sentou entre as duas, pegou um livro novo que tinha comprado. Era sobre um menino que aprendia a plantar estrelas. Leu com calma, fazendo vozes, pausas dramáticas, rindo junto com elas. No final, Isabela pediu. Pai, hoje você pode fazer uma oração diferente? André franziu a testa. Diferente como? Luísa explicou. Uma oração pela Laila, porque ela sempre ora pela gente. André sorriu. Pode ser. Os três fecharam os olhos, deram as mãos. André começou. Senhor, obrigado pela Laila, por ela ter entrado na nossa vida.
por ela cuidar dessas meninas com tanto carinho, por ela ter me ensinado sem palavras que a fé é o que sustenta quando tudo parece difícil. Protege ela, Senhor. Protege a família dela. Dá saúde, paz e tudo o que ela precisar. E me ajuda a ser grato todos os dias por ter ela aqui. Amém. As meninas repetiram. Amém. Depois se deitaram satisfeitas. André apagou a luz, deixou apenas o abajur aceso. Saiu do quarto com o coração cheio. No corredor, encontrou Laila. Ela tinha voltado mais cedo. Precisava pegar um casaco que tinha esquecido. Ele percebeu que ela tinha escutado a oração. Os olhos dela estavam úmidos. Ela não disse nada. Só acenou com a cabeça, agradecida. André retribuiu o gesto. Desceu as escadas, foi para o escritório. Mas dessa vez, não para trabalhar. Para pensar. Para agradecer. Para sentir. Você escolheria perdão ou prova? Nos meses seguintes, André tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Criou uma fundação, Instituto Vasconcelos de Apoio à Primeira Infância. O objetivo era simples: oferecer creches comunitárias, capacitação de cuidadores, suporte psicológico para famílias de baixa renda. Ele investiu parte significativa do patrimônio pessoal, contratou uma equipe competente e pediu para Laila ser consultora do projeto. Ela ficou sem palavras. Senhor Vasconcelos, eu não tenho formação para isso. André sorriu. Você tem experiência, tem coração, tem fé. É mais do que qualquer diploma pode ensinar. Laila aceitou. Começou devagar, dando workshops sobre cuidados infantis, sobre educação emocional, sobre a importância da espiritualidade na criação. As outras cuidadoras a escutavam com respeito. As famílias atendidas pela fundação começaram a florescer. Crianças mais seguras, pais mais presentes, comunidade mais unida. André acompanhava tudo de perto. Visitava as unidades, conversava com as famílias, ouvia histórias. Cada relato era uma semente plantada, cada transformação, um payoff. Ele entendia agora o que a mãe dele tinha tentado ensinar, o que Laila vivia todos os dias. Fé não é sobre acumular, é sobre compartilhar. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? 1 ano depois da fundação estar funcionando, André recebeu um convite. A igreja que ele frequentava ia fazer um encontro especial. Testemunhos de pessoas que tinham recomeçado. O pastor pediu para ele falar. André hesitou. Não era bom com palavras pessoais. Não gostava de exposição. Mas as filhas o incentivaram. Laila também. Ele aceitou. No domingo marcado, a igreja estava lotada. André subiu no palco. Olhou para a plateia. Viu Isabela e Luísa na primeira fila, sorrindo. Viu Laila ao lado delas. Viu rostos desconhecidos, mas abertos, curiosos. Ele começou a falar. Meu nome é André Vasconcelos. Eu construí uma empresa de tecnologia. Fiquei rico, mas também fiquei vazio. Durante anos, achei que sucesso era medido em números, em dinheiro, em reconhecimento. Perdi minha mãe jovem. Perdi a fé. Perdi a conexão com o que realmente importa. Até que um dia, voltei para casa mais cedo. E vi a babá das minhas filhas, ensinando elas a orar. A igreja ficou em silêncio. André continuou. Naquele momento, alguma coisa quebrou dentro de mim. Eu percebi que tinha tudo, mas não tinha nada. Percebi que minhas filhas estavam crescendo sem mim, que eu tinha me tornado um fantasma na própria casa e que a fé que minha mãe tinha tentado me ensinar era da única coisa que poderia me trazer de volta. Ele pausou. Olhou para Laila. Essa mulher aqui, Laila Ribeiro, me ensinou mais sobre Deus em 6 meses do que qualquer teologia poderia ensinar, porque ela vive o que acredita. Ela ora com simplicidade. Ela agradece mesmo quando não tem motivo óbvio. Ela confia mesmo quando a vida é dura. E foi vendo isso que eu entendi. Fé não é ausência de dor. É presença de esperança. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. André sentiu a voz tremer, mas continuou. Eu voltei para Deus devagar, com medo, com vergonha, achando que não merecia. Mas aprendi que Deus não cobra passagem de volta, que a gente pode recomeçar quantas vezes for preciso.
Hoje, eu janto com minhas filhas todos os dias. Eu oro com elas. Eu estou presente. E isso mudou tudo. Minha empresa continua funcionando, mas ela não é mais o centro. O centro é a família, é a fé, é o propósito. Ele olhou para o teto da igreja. Eu não sei o que o futuro guarda, mas sei que não estou sozinho. E sei que cada passo dado em fé é um passo na direção certa. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por me acolherem. E se você está perdido hoje, como eu estava, saiba, sempre dá para voltar. A igreja explodiu em palmas. André desceu do palco. Isabela e Luísa o abraçaram. Laila limpou as lágrimas. O pastor o cumprimentou, agradeceu pelo testemunho. Várias pessoas vieram conversar depois. Histórias parecidas, dores semelhantes, buscas por sentido. André escutou cada uma com atenção. Ofereceu apoio, oração, presença. Fé não apaga a dor, mas dá direção. Nos anos seguintes, a vida de André se tornou um equilíbrio delicado, mas sustentável. Trabalho com propósito, família como prioridade, fé como base. As meninas cresceram fortes, confiantes, generosas. Isabela se tornou bailarina profissional, mas também dava aulas gratuitas para crianças de comunidade. Luísa entrou na faculdade de veterinária, continuou o trabalho voluntário. Sonhava em abrir uma clínica popular. André as via com orgulho. Via nelas o reflexo do que Laila tinha plantado, do que ele tinha aprendido a regar. A fundação cresceu. Abriu unidades em 5 cidades. Atendeu milhares de famílias. Capacitou centenas de cuidadores. Virou referência nacional. André recebia convites para palestras, entrevistas, prêmios. Aceitava alguns, recusava outros. Mantinha os pés no chão. Lembrava sempre: nada disso é meu. É de Deus. Eu só administro. Onde faltar força, usa rotina. Respirar, orar, agir. Laila continuou trabalhando na casa dos Vasconcelos, mas agora em regime mais leve. Ela dividia o tempo entre a família e a fundação. Viajava para dar treinamentos. Escrevia materiais educativos. Se tornou uma voz respeitada na área de cuidados infantis, com base em valores. André sempre dizia: ela é o coração desse projeto. E era verdade. Sem Laila, nada teria começado. Sem a oração dela naquela tarde, André teria continuado perdido. Ele nunca esqueceu. Nunca deixou de agradecer. Em cada reunião da fundação, em cada inauguração de unidade, ele mencionava Laila e mencionava a fé, não de forma impositiva, mas de forma honesta, dizendo: foi isso que me salvou. Foi isso que me trouxe de volta. Pode ser que salve você também. Não corre do medo. Atravessa com passos pequenos. Certo dia, 10 anos depois daquela terça-feira inicial, André estava sozinho no escritório. Era tarde da noite. A casa estava em silêncio. As meninas tinham saído, estavam numa festa de faculdade. Laila tinha ido para casa. Ele olhou para a foto da mãe, ainda emoldurada na mesa. Ao lado dela, agora havia outras fotos. Isabela dançando. Luísa com um cachorro resgatado no colo. Laila sorrindo numa cerimônia da fundação. A família que ele tinha construído. Não pelo sangue, mas pelo amor, pela presença, pela fé. André pegou um caderno velho, um que guardava há anos. Abriu numa página em branco. Começou a escrever. Não uma lista de metas, não um plano de negócios, mas uma carta. Para a mãe, para Deus, para si mesmo. Ele escreveu sobre a jornada, sobre a dor de ter se perdido, sobre a graça de ter sido encontrado, sobre a gratidão de ter tido uma segunda chance, sobre a responsabilidade de usar essa chance para o bem. Escreveu até a mão doer, até os olhos pesarem. Quando terminou, fechou o caderno. Respirou fundo, sentiu paz. Completa, sólida, real. A parte forte vem agora. No domingo seguinte, André, as meninas e Laila foram à igreja como de costume. O culto estava especialmente cheio. Era uma data comemorativa. Aniversário de 15 anos da comunidade. O pastor falou sobre legado.
sobre plantar árvores cujas sombras nunca vamos sentar, sobre semear sem garantia de colheita, mas semear mesmo assim, porque fé é isso, ação sem ver o resultado completo, confiança no invisível. André escutou atento. No final, o pastor convidou algumas pessoas para a frente para agradecer por marcos importantes. André foi chamado, ele subiu, dessa vez sem medo. O pastor disse: André Vasconcelos tem sido uma bênção para essa comunidade, não só pela generosidade financeira, mas pela presença, pelo testemunho, por mostrar que é possível recomeçar, que é possível voltar, que é possível mudar. André agradeceu, mas pediu o microfone. Eu só quero dizer uma coisa: nada do que eu fiz foi sozinho. Foi Deus. Foi minha mãe que plantou a semente. Foi Laila que regou sem saber. Foram minhas filhas que me deram motivo para acordar. E foi essa comunidade que me acolheu sem perguntas. Obrigado, do fundo do coração. Obrigado. As pessoas aplaudiram. André voltou para o banco. Isabela e Luísa o abraçaram. Laila sorriu, discreta como sempre. O culto terminou. Eles saíram juntos. O sol da manhã estava forte, o céu limpo. André parou na porta da igreja, olhou para trás. Viu o campanário. Viu a placa. Viu o símbolo de tudo que tinha reconstruído. Qual palavra te segurou no pior dia? Naquela tarde, André preparou um almoço especial. Chamou alguns amigos da igreja, alguns colegas da fundação, alguns familiares distantes que tinha reencontrado. A casa ficou cheia, risos, conversas, histórias. As meninas ajudaram a servir. Laila também. André circulava entre os convidados, agradecendo pela presença, ouvindo, compartilhando. No meio do almoço, Isabela pediu atenção. Gente, eu queria fazer um brinde. Todos pegaram os copos. Ela continuou. Ao meu pai, que aprendeu que ser rico não é ter dinheiro. É ter pessoas que amam você. É ter fé. É ter propósito. Obrigada, pai, por ter voltado pra gente. Luísa completou. E obrigada, Laila, por ter mostrado o caminho. Laila ficou vermelha. André sentiu os olhos arderem de novo. Ele levantou o copo. Obrigado, meninas. Obrigado a todos. Que a gente continue plantando, regando, acreditando. Porque a colheita vem, sempre vem. Todos brindaram. O almoço seguiu. Quando os convidados foram embora, André, as meninas e Laila ficaram na varanda. O sol começava a se pôr. O jardim estava tranquilo. André olhou para aquele momento. Gravou na memória. A luz dourada. Os rostos que amava. A sensação de estar completo. Repara no que não é dito. Meses depois, André recebeu uma notícia inesperada. A empresa tinha recebido uma oferta de compra. Valor estratosférico. Os sócios pressionavam para aceitar. Era a chance de multiplicar o patrimônio, de garantir gerações futuras, de fechar o ciclo com chave de ouro. André pediu tempo. Reuniu-se com os sócios. Explicou o que precisava pensar. Foi para casa. Conversou com as meninas, elas disseram: Pai, faz o que o coração mandar. Conversou com Laila. Ela disse: Senhor Vasconcelos, riqueza não é problema. Problema é quando ela vira Senhor. Conversou com Deus. Sozinho, no escritório, de joelhos. Perguntou: O que eu faço? Qual é o caminho certo? Não houve voz audível, não houve sinal miraculoso, mas houve paz. Uma paz que indicava a resposta. André decidiu vender, mas com condições. Parte do valor iria para a Funziata, a fundação. Parte seria investida em projetos de impacto social. E ele se afastaria completamente da gestão. Dedicaria o resto da vida ao trabalho com famílias, com fé, com propósito. Os sócios aceitaram. O negócio foi fechado. As notícias saíram em todos os jornais. Empresário bilionário vende empresa para se dedicar ao social. André não deu entrevista, não quis holofotes. Apenas seguiu. É aqui que tudo muda. Com o tempo liberado, André intensificou o trabalho na fundação. Abriu novas frentes. Programa de mentoria para jovens, apoio à mãe solo, capacitação profissional. Cada iniciativa pensada com cuidado,
Cada ação medida pelo impacto real, não pela visibilidade. As meninas se formaram. Isabela montou uma companhia de dança social. Luísa abriu a clínica veterinária popular que sonhava. Ambas continuaram morando perto do pai. Jantavam juntos pelo menos 3 vezes por semana, oravam juntos, compartilhavam a vida. Laila, agora com cabelos grisalhos, mas energia de sempre, se tornou diretora pedagógica da fundação. Viajava pelo país, inspirava pessoas, mudava vidas. André a via como a heroína silenciosa de toda essa história. E não se cansava de dizer: fé não apaga a dor, mas dá direção. 15 anos depois daquela terça-feira inicial, André completou 62 anos. As filhas organizaram uma festa surpresa. Pequena, íntima, só a família próxima e os amigos da igreja. Quando ele chegou em casa, vindo de uma visita a uma unidade da fundação no interior, encontrou a sala decorada. Balões simples, bolo caseiro, pessoas queridas. Isabela e Luísa gritaram: surpresa! André riu, surpreso de verdade. Abraçou as duas, cumprimentou os convidados. No meio da festa, o pastor pediu atenção. André, a gente preparou uma coisa para você. Ele trouxe uma caixa de madeira. André abriu. Dentro havia cartas. Dezenas delas, escritas à mão. De famílias atendidas pela fundação, de cuidadores capacitados, de jovens mentorados. Cada carta contando uma história de transformação, de recomeço, de fé. André leu algumas. Os olhos encheram, o peito apertou. Ele não conseguia falar. Apenas agradecia com a cabeça. Laila se aproximou. Senhor Vasconcelos, o senhor plantou. Agora a colheita é essa. André segurou a mão dela. A gente plantou, Laila. Juntos. Ela sorriu. Juntos. Onde faltar força, usa rotina. Respirar, orar, agir. Naquela noite, depois que todos foram embora, André subiu para o quarto das meninas. Elas não moravam mais ali, mas o quarto permanecia intacto. Um santuário de memórias. Ele se sentou na cama onde costumava ler histórias. Olhou ao redor. Os ursos de pelúcia, os desenhos nas paredes, a pequena estante com livros infantis. Lembrou das orações, das conversas, das risadas. Lembrou de Laila ensinando as meninas a falar com Deus. Lembrou de si mesmo, perdido, encontrando o caminho de volta. Ele fechou os olhos. Agradeceu por cada passo, por cada tropeço, por cada lição, por cada pessoa que Deus colocou no caminho, por cada segundo dessa jornada improvável, mas linda. Quando abriu os olhos, viu pela janela a mesma lua que brilhava naquela terça-feira de 15 anos atrás. A mesma luz, mas um homem diferente olhando. Um homem que tinha aprendido, que tinha voltado, que tinha encontrado o sentido. Não corre do medo. Atravessa com passos pequenos. Os anos continuaram passando. André envelheceu com graça. Cabelos brancos, rugas de sorriso, passos mais lentos, mas coração mais leve. A fundação se tornou uma referência internacional. Recebeu prêmios, reconhecimentos, convites. André comparecia quando necessário, mas preferia ficar nos bastidores. Preferia visitar as unidades, conversar com as famílias, ouvir as histórias, orar com quem precisava. Isabela teve 2 filhos, Luísa, 1. André se tornou avô, e foi o avô mais presente que podia ser. Levava os netos para a igreja, ensinava a orar, contava histórias da bisavó que eles nunca conheceram, plantava sementes, como Laila tinha feito, como a mãe dele tinha feito. O ciclo continuava. A fé se multiplicava. O amor se espalhava. A parte forte vem agora. Num domingo comum, 20 anos depois daquela terça-feira inicial, André estava na igreja. O pastor tinha acabado de encerrar o culto. As pessoas se despediam. André ficou sentado, olhando para o altar, para a cruz simples de madeira. Sentiu uma presença ao lado. Era Laila. Ela também tinha ficado. Os dois permaneceram em silêncio por um tempo. Depois, Laila falou: Senhor Vasconcelos, posso te fazer uma pergunta? André sorriu.
Depois de 20 anos, você ainda me chama de Senhor Vasconcelos? Ela riu. Costume. Ele fez um gesto. Pode perguntar. Laila hesitou. Você se arrepende de alguma coisa? De ter mudado tudo? De ter vendido a empresa? De ter escolhido esse caminho? André pensou. Olhou para as próprias mãos. Mãos que já foram cheias de contratos, de canetas caras, de apertos de mão estratégicos. Agora eram mãos que seguravam netos, que abraçavam quem precisava, que oravam sem pressa. Ele respondeu: não, nem um segundo. Porque eu finalmente entendi o que minha mãe tentou me ensinar. Que a vida não é sobre quanto você acumula. É sobre quanto você doa, quanto você ama, quanto você acredita. E eu acredito, Laila. Acredito de verdade. Ela segurou a mão dele. Eu sei. Eu sempre soube. Os dois levantaram. Saíram da igreja juntos. O sol estava alto. O dia prometia ser bom. Qual foi a última vez que você precisou acreditar antes de ver? André viveu até os 86 anos. Os últimos anos foram tranquilos. Cercado de família, de amigos, de fé. Ele não teve doenças graves. Não sofreu longa agonia. Simplesmente, numa manhã de inverno, não acordou. Dormiu e foi. As meninas encontraram ele na cama. Expressão serena, mãos cruzadas sobre o peito. Como se estivesse orando. O velório foi na igreja, lotado. Gente de toda parte. Famílias da fundação. Colegas de trabalho antigos. Amigos da comunidade. Cada um com uma história para contar. Sobre como André tinha ajudado. Inspirado. Mudado. Laila, agora com 83 anos, estava sentada na primeira fila, ao lado de Isabela e Luísa. Os netos de André também. A cerimônia foi simples. O pastor falou sobre legado, sobre uma vida bem vivida, sobre um homem que tinha se perdido e encontrado o caminho, que tinha usado a segunda chance para fazer diferença. No final, Isabela pediu para falar. Subiu ao púlpito, olhou para o caixão, respirou fundo. Meu pai não era perfeito. Ele errou, mas ele aprendeu. E quando aprendeu, ele ensinou. Ensinou a mim e minha irmã que sucesso não é dinheiro, é amor, é presença, é fé. Obrigada, pai, por ter voltado, por ter ficado, por ter nos mostrado o que realmente importa. A igreja ficou em silêncio. Depois, aplausos. Não de celebração, mas de reconhecimento, de gratidão. Fé não apaga a dor, mas dá direção. O enterro foi no cemitério ao lado da igreja. André foi sepultado ao lado da mãe. A lápide era simples, nome, datas e uma frase. Ele voltou para casa. Depois da cerimônia, todos foram embora, menos Laila. Ela ficou ali, em pé diante do túmulo, olhando, lembrando daquela terça-feira, daquelas orações, daquelas meninas pequenas, de tudo que veio depois. Ela sorriu. Obrigada, Sr. Vasconcelos, por ter me deixado fazer parte, por ter escutado, por ter acreditado. Depois ela também foi embora. Andou devagar pela rua, passou pela igreja, olhou para o campanário, sentiu o sol no rosto, continuou. Um passo de cada vez, como sempre fez, como sempre faria. Não corre do medo, atravessa com passos pequenos. Meses depois, Isabela e Luísa estavam organizando os pertences do pai. Encontraram o caderno velho, o que ele tinha escrito naquela noite de 10 anos atrás. Leram a carta, choraram, riram, abraçaram-se. No final da carta, André tinha escrito uma última frase. Se alguém ler isso um dia, saiba. Fé não é sobre não cair. É sobre levantar toda vez que você cai. E saber que há mãos para te ajudar. Sempre. Isabela guardou o caderno com cuidado. Levou para casa. Colocou na estante. Ao lado da Bíblia. Ao lado da foto antiga da avó. Ao lado das lembranças que constroem legado. Ela sabia que um dia mostraria para os filhos. Que contaria a história. Do avô que se perdeu. Da babá que plantou sementes. Das meninas que oravam. Da família que renasceu. Do amor que transforma. Da fé que sustenta. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto.
A fundação continuou, sob nova direção, mas com o mesmo espírito, mesmo propósito, mesmo coração. Laila permaneceu como consultora até não poder mais. Quando completou 90 anos, se aposentou. Mas nunca parou de orar. Pelas famílias, pelas crianças, por Isabela e Luísa, pelos netos de André, por todos que cruzaram seu caminho. Ela vivia sozinha, numa casa simples, mas recebia visitas constantes. Gente que ela tinha ajudado, gente que tinha sido tocada, gente que queria agradecer. Ela sempre dizia a mesma coisa: não fui eu, foi Deus, eu só obedeci. E era verdade. Laila nunca buscou crédito, nunca quis fama, só quis servir, só quis amar, só quis plantar. E plantou jardins inteiros, florestas de fé, gerações transformadas, 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? No último domingo, antes de Laila partir, aos 95 anos, Isabela e Luísa a levaram para a igreja. Era difícil para ela andar, mas ela insistiu. Queria estar lá, queria louvar, queria orar. O culto foi emocionante. O pastor, agora mais jovem, sucessor do anterior, falou sobre mulheres de fé, sobre Ruth, sobre Esther, sobre Maria e sobre Laila. Ele a chamou na frente, ela foi, com a ajuda das meninas. O pastor disse: essa mulher aqui é um exemplo vivo de fé prática. Ela não pregou em púlpitos, não escreveu livros, não fez barulho, mas mudou o mundo ao redor dela. Uma criança de cada vez, uma oração de cada vez, um gesto de cada vez. A igreja aplaudiu de pé. Laila chorou. Não de tristeza, de gratidão, de realização, de saber que tinha feito o que veio fazer. Depois do culto, ela abraçou Isabela e Luísa. Obrigada, meninas, por tudo. Vocês são minhas filhas tanto quanto as biológicas. As duas choraram. Você é nossa mãe, Laila. Sempre foi. Elas saíram juntas. O sol estava quente, o céu azul, a vida seguindo, como sempre segue, como sempre seguirá. Fé não apaga a dor, mas dá direção. Laila morreu dormindo, como André, tranquila, sem dor. Simplesmente foi. Deixou uma carta para Isabela e Luísa. Nela dizia: minhas meninas, não chorem muito. Eu vivi tudo o que precisava viver. Amei todos que precisava amar. Servi como pude, orei sem parar. Agora vou descansar, mas vocês continuam. Continuem plantando, continuem orando, continuem acreditando. Porque a fé nunca acaba, ela só se multiplica. Amo vocês. Para sempre, Laila. As duas leram juntas, choraram juntas, riram lembrando. Depois organizaram o funeral. Foi na mesma igreja, lotada de novo, gente de todo o canto. Histórias de gratidão, lágrimas de saudade, mas também sorrisos, porque Laila tinha vivido bem, tinha amado bem, tinha acreditado bem. E isso não morre, isso permanece, isso se espalha. Onde faltar força, usa rotina, respirar, orar, agir. Anos depois, Isabela e Luísa continuavam o legado. A fundação crescia, a fé se espalhava. Os netos de André cresceram. Alguns se tornaram professores, outros médicos, outros artistas. Mas todos carregavam a mesma base: amor, serviço, fé. A história de André e Laila virou lenda na comunidade, contada de geração em geração, não como mito, mas como testemunho de que é possível recomeçar, de que é possível mudar, de que fé transforma, sempre transformou, sempre transformará. E quando alguém perguntava: como começou? A resposta era simples: uma terça-feira, uma oração, 2 meninas, um homem perdido e uma babá que plantou sementes sem saber que estava mudando o mundo. A parte forte vem agora. Hoje, na entrada da sede da fundação, há uma placa, de bronze, simples, com 2 fotos, André Vasconcelos e Laila Ribeiro. Embaixo, uma frase: eles acreditaram quando era difícil, amaram quando era custoso, plantaram quando não viam colheita e deixaram um jardim para todos nós. Quem passa por ali, lê.
reflete. Alguns choram, outros sorriem, mas todos entendem que a vida é sobre isso, sobre plantar, sobre amar, sobre acreditar, sobre voltar quando você se perde, sobre levantar quando você cai, sobre segurar a mão de quem precisa, sobre orar mesmo tremendo, sobre agradecer mesmo quando dói, sobre ter fé, sempre. Não corre do medo, atravessa com passos pequenos. E você, que ouviu essa história até aqui, me diz: qual promessa te sustenta quando o mundo pesa? Qual foi a última vez que você precisou acreditar antes de ver? Se essa história te tocou, comenta "eu creio" e manda para alguém que precisa de força hoje. Porque fé não é sobre estar pronto, é sobre seguir mesmo sem estar. É sobre confiar mesmo sem entender. É sobre amar mesmo quando custa. E é sobre saber, no fundo do peito, que você não está sozinho. Nunca esteve, nunca estará. Porque a mão que segurou André naquela terça-feira, quando ele viu a babá orando com as filhas, é a mesma que segura você agora. A voz que chamou Laila para plantar sementes é a mesma que te chama para fazer diferença. O amor que transformou aquela família é o mesmo que pode transformar a sua. Basta você escolher. Escolher acreditar. Escolher recomeçar. Escolher estar presente. Escolher amar. Escolher ter fé. Mesmo quando tudo diz que não vale a pena. Porque vale. Sempre valeu. Sempre valerá. Se fez sentido, deixa um amém e compartilha com uma pessoa especial. Porque essa história não é só de André e Laila. É de todo mundo que um dia se perdeu e encontrou o caminho de volta. É de toda mãe que ora pelos filhos mesmo cansada. É de todo pai que decide mudar antes que seja tarde. É de toda pessoa que planta sem ver a colheita. Que ama sem garantia. Que acredita sem prova. Fé não apaga a dor, mas dá direção. Anos se passaram desde que André e Laila partiram. Mas as sementes que eles plantaram continuaram crescendo. A fundação atingiu a marca de 100 mil famílias atendidas, 50 cidades, 3 países. O modelo foi replicado, adaptado, melhorado. Mas a essência permaneceu. Amor prático, fé aplicada, serviço genuíno. Isabela, agora com 60 anos, assumiu a presidência da fundação. Luísa cuidava da parte de capacitação e desenvolvimento. Os filhos delas, já adultos, trabalhavam em diversas áreas do projeto. Era um legado vivo, pulsante, real. E tudo por causa de uma oração, de um momento, de uma escolha. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Certa manhã, Isabela estava no escritório da fundação, revisando relatórios, aprovando novos projetos. O telefone tocou. Era uma jornalista. Queria fazer uma matéria especial sobre histórias de transformação, sobre legados que atravessam gerações. Ela tinha ouvido falar de André e Laila. Queria contar a história deles. Isabela hesitou. Não gostava de exposição. Preferia o trabalho silencioso. Mas algo dentro dela disse: conta. Conta para que outras pessoas saibam. Para que outras pessoas acreditem. Ela aceitou. Marcaram a entrevista para a semana seguinte. Quando desligou o telefone, Isabela olhou pela janela. Viu crianças brincando no pátio da fundação. Viu cuidadoras conversando. Viu mães sorrindo. Viu esperança e lembrou da própria infância. Das mãos de Laila segurando as dela. Da voz suave ensinando a orar. Do pai voltando para casa mais cedo. Dos jantares em família. Das histórias antes de dormir. Das orações simples que mudaram tudo. Repara no que não é dito. A entrevista aconteceu na sala principal da fundação. A jornalista, uma mulher de 40 e poucos anos, chegou com um cinegrafista. Isabela estava nervosa, mas respirou fundo. Lembrou do que o pai sempre dizia: fé não é ausência de medo. É seguir mesmo tremendo. A jornalista começou: Isabela, me conta como tudo começou. Isabela sorriu. Fechou os olhos por um segundo. Depois abriu e falou. Começou com uma oração. Meu pai era um empresário bem-sucedido, mas estava perdido, vazio. Ele tinha tudo, mas não tinha nada. Até que um dia, ele voltou para casa mais cedo.
e viu a nossa babá, Laila, ensinando eu e minha irmã a orar. Aquilo quebrou alguma coisa dentro dele. Alguma coisa boa. Ele percebeu que tinha se perdido e decidiu voltar. A jornalista escutava atenta. E o que mudou depois disso? Isabela continuou. Tudo. Meu pai começou a jantar com a gente, a estar presente, a orar conosco, a voltar para vá na igreja, a reestruturar a vida. Ele vendeu a empresa, criou essa fundação, dedicou os últimos anos dele a ajudar outras famílias. E tudo por causa de uma oração simples, de uma babá humilde, que nunca imaginou o impacto que teria. É aqui que tudo muda. A jornalista fez mais perguntas sobre Laila, sobre o trabalho da fundação, sobre o legado. Isabela respondeu com honestidade, com emoção, com gratidão. No final, a jornalista perguntou: se você pudesse resumir essa história em uma frase, qual seria? Isabela pensou. Olhou para o teto. Depois respondeu: nunca subestime o poder de uma oração. Nunca subestime o poder de estar presente, porque as coisas mais simples são as que mudam o mundo. A jornalista sorriu. Obrigada, Isabela. Essa história vai tocar muita gente. Isabela acenou. Espero que sim. Espero que alguém, em algum lugar, escute e decida voltar. Recomeçar, acreditar, porque sempre dá tempo. A equipe foi embora. Isabela ficou sozinha na sala. Olhou ao redor. Viu fotos nas paredes. Do pai, de Laila. Das crianças atendidas. Das famílias transformadas. Viu o fruto. A colheita. O resultado de sementes plantadas há décadas. E agradeceu. Em silêncio. De coração cheio. Fé não apaga a dor, mas dá direção. A matéria foi ao ar 3 semanas depois, num programa de grande audiência. A história de André e Laila foi contada com cuidado, com respeito, com verdade. Imagens da fundação, depoimentos de famílias, fotos antigas. O impacto foi imediato. Milhares de mensagens, nas redes sociais, nos e-mails da fundação. Pessoas compartilhando suas próprias histórias. De pais que voltaram, de mães que oraram, de filhos que perdoaram, de famílias que se reencontraram. A história ressoou, porque era real, porque era humana, porque era sobre todos nós, sobre as escolhas que fazemos, sobre as voltas que damos, sobre a fé que nos sustenta. Isabela leu cada mensagem. Chorou com muitas, riu com outras, respondeu o que pôde e percebeu. A história não era só dela. Era de todo mundo que ousava acreditar. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Nos meses seguintes, a fundação recebeu um aumento significativo de doações. Voluntários se ofereceram. Novas parcerias foram formadas. O trabalho cresceu, mas não perdeu a essência. Isabela fazia questão disso. Cada nova unidade inaugurada tinha uma sala de oração, um espaço para silêncio, para reflexão, para fé, porque era isso que sustentava tudo. Não os números, não as estratégias, mas a crença de que amor transforma, de que presença importa, de que Deus trabalha através de pessoas comuns, pessoas como Laila, pessoas como André, pessoas como você e eu. Onde faltar força, usa rotina, respirar, orar, agir. Um dia, uma mulher apareceu na sede da fundação. Ela estava nervosa. Pediu para falar com Isabela. A secretária avisou. Isabela desceu para recebê-la. A mulher tinha uns 50 anos. Olhos cansados, mãos tremendo. Ela disse: meu nome é Carla, eu vi a matéria sobre seu pai e Laila. E eu preciso contar uma coisa. Isabela a levou para uma sala reservada. Ofereceu água. Sentou ao lado dela. Pode falar, Carla. A mulher respirou fundo. Eu trabalho como empregada doméstica há 30 anos, em casas de gente rica. Eu sempre quis fazer mais, cuidar melhor das crianças, ensinar valores. Mas tinha medo. Medo de ser demitida, de ser mal interpretada, de ultrapassar limites. Mas quando eu vi a história de Laila, alguma coisa mudou. Eu percebi que eu posso fazer diferença, que eu devo fazer diferença. Então eu comecei a orar com as crianças que eu cuido.
Com permissão dos pais, claro. E sabe o que aconteceu? Isabela esperou. Carla sorriu. Os pais notaram. As crianças ficaram mais calmas, mais felizes. E os pais começaram a me perguntar: o que você faz? Como você consegue? E eu conto. Conto sobre fé, sobre oração, sobre amor. E alguns deles estão mudando também. Voltando para casa mais cedo. Jantando com os filhos. Orando. Tudo por causa daquela matéria. Por causa da história de Laila. A parte forte vem agora. Isabela sentiu os olhos encherem. Segurou a mão de Carla. Laila estaria tão orgulhosa de você. Meu pai também. Carla chorou. Eu só queria agradecer. Agradecer por terem compartilhado, porque mudou a minha vida. E está mudando outras. Isabela abraçou ela. Forte. Longo. Sincero. Obrigada por ter coragem, Carla. Obrigada por fazer a diferença. Você é uma Laila para essas famílias. E o mundo precisa de mais Lailas. As duas ficaram ali, chorando, rindo, compartilhando. Depois Carla foi embora, mas deixou algo. Esperança, inspiração, prova de que a história continua, de que as sementes continuam germinando, de que a colheita não para. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Isabela voltou para o escritório, mas não conseguiu trabalhar. Ficou olhando pela janela, pensando em Laila, no pai, na jornada, em como algo tão simples tinha gerado tanto fruto. Uma oração, um momento, uma escolha, e o mundo mudou. Pelo menos o mundo daquelas pessoas. E não é isso que importa? Mudar o mundo de uma pessoa de cada vez? De uma família de cada vez? De uma criança de cada vez? Isabela pegou o telefone. Ligou para Luísa. Irmã, você tem 1 minuto? Luísa atendeu. Sempre. O que foi? Isabela contou sobre Carla, sobre a visita, sobre o impacto. Luísa ficou em silêncio por um momento. Depois disse: a gente precisa fazer mais. A gente precisa capacitar mais pessoas como Carla. Cuidadoras, babás, educadoras, para que elas saibam o poder que têm, o impacto que podem ter. Vamos criar um programa, um treinamento específico sobre cuidado integral. Corpo, mente e espírito. Isabela sorriu. Perfeito. Vamos fazer isso. Em homenagem a Laila. Luísa concordou. Em homenagem a Laila. As duas desligaram e começaram a planejar. Mais uma semente sendo plantada. Mais uma colheita por vir. Fé não apaga a dor, mas dá direção. O programa foi lançado 6 meses depois. Nome? Projeto Laila. O objetivo era simples: capacitar cuidadoras a serem agentes de transformação nas famílias onde trabalhavam. Ensinar não apenas técnicas de cuidado, mas valores, princípios, fé prática. Como orar com crianças, como conversar sobre emoções, como ser presença que transforma. A resposta foi avassaladora. Centenas de inscrições, mulheres de todo o país, querendo aprender, querendo fazer diferença. O treinamento durava 3 meses. Incluía aulas presenciais, materiais online, mentoria individual. No final, cada participante recebia um certificado e um compromisso de plantar sementes onde estivesse, de amar as crianças que cuidasse, de orar sem cessar. A primeira turma se formou num sábado chuvoso. A cerimônia foi na sede da fundação. Isabela e Luísa estavam lá. Cada formanda recebeu o certificado e uma réplica da foto antiga. Aquela de André criança com a mãe na frente da igreja, como símbolo, como lembrete, de onde tudo começou. Repara no que não é dito. Durante a cerimônia, uma das formandas pediu para falar. Era uma mulher jovem, talvez 30 anos. Ela subiu no pequeno palco, olhou para as colegas. Depois começou. Eu me chamo Beatriz. Eu trabalho como babá há 8 anos. Sempre gostei do que faço, mas nunca achei que era importante. Nunca achei que fazia diferença de verdade. Até fazer esse curso. Até conhecer a história de Laila. Agora eu sei. Eu sei que cada palavra que eu falo pode mudar uma criança. Cada oração pode plantar uma semente. Cada gesto de amor pode transformar uma família. E eu prometo que vou usar o que aprendi.
Prometo que vou ser uma Laila para as crianças que cuido. Prometo que vou fazer diferença. A sala inteira aplaudiu. Isabela e Luísa choraram, porque aquilo era o sonho. Aquilo era o legado. Não uma fundação, não uma instituição, mas pessoas. Pessoas transformadas. Pessoas transformando. O ciclo continuando. Para sempre. É aqui que tudo muda. Nos anos que se seguiram, o Projeto Laila formou milhares de cuidadoras, em todo o Brasil, e depois em outros países, cada uma delas se tornando uma agente de transformação, cada uma delas plantando sementes. E os resultados apareciam. Famílias mais unidas, pais mais presentes, crianças mais felizes, números que não cabiam em relatórios, histórias que não cabiam em gráficos. Transformações que só podiam ser vistas com os olhos do coração e medidas pela fé. Isabela e Luísa continuaram liderando o trabalho, mas sempre dando crédito, sempre apontando para cima, sempre lembrando: não somos nós, é Deus, trabalhando através de gente comum, gente disposta, gente que acredita. Onde faltar força, usa rotina, respirar, orar, agir. Quando Isabela completou 70 anos, fez uma retrospectiva. Sentou no escritório, sozinha, olhou para trás, viu a menina que ela tinha sido, assustada, carente, precisando de atenção. Viu Laila chegando, trazendo luz, trazendo fé, trazendo amor. Viu o pai mudando, voltando, se tornando presente. Viu a família se reconstruindo, viu a fundação nascendo, crescendo, se multiplicando. Viu milhares de vidas tocadas, transformadas, salvas, e percebeu: tudo por causa de uma oração, tudo por causa de uma escolha, tudo por causa de fé. Ela pegou um papel, escreveu uma carta para Laila, para o pai, para Deus, para si mesma. Nela, agradecia por tudo, pela dor que moldou, pela graça que restaurou, pelo amor que sustentou, pela fé que guiou. Terminou a carta com uma frase, a mesma que o pai tinha escrito décadas antes. Se alguém ler isso um dia, saiba: fé não é sobre não cair, é sobre levantar toda vez que você cai e saber que há mãos para te ajudar, sempre. Fé não apaga a dor, mas dá direção. Isabela guardou a carta numa caixa, junto com outras lembranças: a foto antiga da avó, o caderno do pai, cartas de Laila, certificados da fundação, pedaços de uma história, de uma jornada, de uma vida. Ela sabia que um dia, quando partisse, alguém encontraria aquela caixa e leria e entenderia que nada do que fizemos é por acaso, que cada passo tem propósito, que cada escolha importa, que cada oração é ouvida, que cada lágrima é vista, que cada semente plantada gera colheita. Sempre. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? O tempo continuou passando. Isabela e Luísa envelheceram. Os netos cresceram. Os bisnetos nasceram. A fundação chegou ao 50º. Meio século de trabalho, de amor, de fé. A comemoração foi grande, um evento especial, com autoridades, com parceiros, com famílias atendidas, com formandas do Projeto Laila. Mas o momento mais emocionante foi quando trouxeram ao palco uma senhora. Ela tinha 92 anos, cabelos brancos, olhos claros, sorriso doce. Ela tinha sido uma das primeiras crianças atendidas pela fundação, 50 anos atrás, quando tudo tinha começado. Ela subiu ao palco com dificuldade, mas com dignidade. Pegou o microfone e falou: eu me chamo Teresa. Quando eu tinha 7 anos, minha família estava destruída. Meu pai bebia. Minha mãe estava doente. A gente não tinha comida. Não tinha esperança. Até que alguém nos falou dessa fundação. A gente foi e fomos acolhidos. Me deram comida. Me deram roupa. Me deram educação. Mas o mais importante, me deram fé. Me ensinaram a orar. Me ensinaram que Deus não abandona ninguém. E eu acreditei. Cresci acreditando. Me tornei professora. Casei. Tive filhos, netos, bisnetos.
E todos eles conhecem essa história. Todos eles sabem de onde viemos e para onde vamos. Obrigada. Obrigada a André Vasconcelos. Obrigada a Laila Ribeiro. Obrigada a Isabela e Luísa. Obrigada a todos que acreditaram, que plantaram, que amaram. Vocês salvaram a minha vida e a vida de tantas outras. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. A plateia explodiu em aplausos. Teresa desceu do palco. Isabela a abraçou. Chorou no ombro dela. Luísa também. Era aquilo. Era por aquilo. Por histórias como a de Teresa. Por vidas transformadas. Por futuros reconstruídos. Por fé que se multiplica. Depois do evento, Isabela foi para casa. Exausta, mas feliz. Profundamente feliz. Ela se deitou. Olhou para o teto. E orou. Agradeceu. Por tudo. Por cada dia. Por cada pessoa. Por cada momento. Por cada escolha. Por cada semente. Por cada colheita. E pediu. Pediu para continuar. Para que o trabalho não parasse. Para que o legado permanecesse. Para que a fé se espalhasse. Para sempre. Fé não apaga a dor, mas dá direção. Isabela viveu até os 87 anos. Luísa, até os 85. As duas partiram com poucos meses de diferença, como se não quisessem ficar uma sem a outra. O funeral foi conjunto. Na mesma igreja, onde o pai e Laila tinham sido velados. Lotada de novo. Histórias de novo. Gratidão de novo. As netas delas assumiram a fundação. Continuaram o trabalho. Mantiveram a essência. O legado seguiu. Geração após geração. Semente após semente. Colheita após colheita. E em algum lugar, no invisível, André sorria. Laila também. Porque o trabalho não tinha sido em vão. Porque a fé tinha se multiplicado. Porque o amor tinha vencido. Sempre vence. Sempre vencerá. Não corre do medo. Atravessa com passos pequenos. Hoje, 100 anos depois daquela terça-feira em que tudo começou, a fundação ainda existe. Agora é uma rede internacional, presente em 50 países, milhões de famílias atendidas, centenas de milhares de cuidadoras formadas, incontáveis vidas transformadas. Mas se você perguntar a qualquer pessoa envolvida, como começou? A resposta será sempre a mesma. Uma oração, uma babá, 2 meninas, um pai perdido, e Deus trabalhando através de gente comum, gente disposta, gente que acredita, porque é assim que Deus trabalha, não através de perfeitos, mas através de disponíveis, não através de prontos, mas através de dispostos, não através de quem tem tudo resolvido, mas através de quem tem fé suficiente para dar o próximo passo. Onde faltar força, usa rotina, respirar, orar, agir. E você? Você que ouviu essa história até o fim? Você que dedicou esse tempo? Você que talvez esteja perdido agora? Talvez esteja cansado? Talvez esteja sem esperança? Saiba disso, não é tarde. Nunca é tarde. Você pode voltar, você pode recomeçar, você pode acreditar, mesmo que tudo diga o contrário. Mesmo que as circunstâncias gritem que não há saída, porque há. Sempre há. E a saída começa com uma escolha. A escolha de ter fé. A escolha de dar o próximo passo. A escolha de orar mesmo tremendo. De agradecer mesmo chorando. De amar mesmo ferido. De servir mesmo cansado. De acreditar mesmo sem ver. Porque é assim que tudo muda. É assim que milagres acontecem. É assim que legados nascem. Fé não apaga a dor, mas dá direção. A história de André não é só de André. A história de Laila não é só de Laila. É sua também. É minha também. É de todo mundo que um dia precisou escolher entre desistir e continuar. Entre amargar e perdoar. Entre se fechar e se abrir. Entre esquecer Deus e voltar para Ele. E sempre que escolhemos a fé, sempre que escolhemos o amor, sempre que escolhemos a esperança, nós mudamos o mundo. Talvez não o mundo inteiro, mas o mundo de alguém, o mundo de uma criança, o mundo de uma família, o mundo de uma pessoa que precisava de um sinal. E isso é suficiente.
Isso sempre foi suficiente. Isso sempre será suficiente. 3 pistas. Uma verdade. Qual você viu primeiro? Então eu te pergunto de novo, do fundo do coração. Qual promessa te sustenta quando o mundo pesa? Qual palavra te segurou no pior dia? Qual foi a última vez que você precisou acreditar antes de ver? Se essa história tocou alguma coisa dentro de você, não guarda só para você. Comenta, eu creio, aqui embaixo. Manda essa história para alguém que precisa de força hoje. Para alguém que está pensando em desistir. Para alguém que esqueceu que sempre dá para voltar. Porque talvez você seja a Laila na vida de alguém. Talvez você seja o André, que alguém está esperando para recomeçar. Talvez sua oração seja a semente que vai germinar daqui a 10, 20, 50 anos e gerar frutos que você nunca vai ver, mas que vão existir, que vão transformar, que vão salvar. Repara no que não é dito. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você ainda acredita, ainda espera, ainda ama. Não deixa essa chama apagar. Alimenta ela, com oração, com presença, com fé. Porque o mundo precisa de gente que acredita, de gente que planta, de gente que ama, de gente que ora, de gente que fica, de gente que volta, de gente que recomeça, de gente como você. Você escolheria perdão ou prova? Você escolheria medo ou confiança? Eu sei que você já sabe a resposta, porque ela está dentro de você, desde sempre, esperando, só precisando ser despertada, só precisando ser vivida, só precisando ser compartilhada. Fé não apaga a dor, mas dá direção. Então vai orar, vai amar, vai servir, vai plantar, mesmo sem saber se vai ver a colheita, mesmo sem entender o porquê, mesmo tremendo, porque coragem não é ausência de medo, é seguir mesmo tremendo. E fé não é certeza do resultado, é confiança no processo, é saber que você não está sozinho, que há mãos te segurando, que há olhos te vendo, que há um coração que bate por você. Sempre, onde faltar força, usa rotina, respirar, orar, agir. E quando a força voltar, usa ela para ajudar alguém, para ser Laila para alguém, para ser André para alguém, para ser semente, para ser água, para ser sol, para ser colheita. Não corre do medo. Atravessa com passos pequenos. E lembra, a história não termina aqui. Ela continua em você. Em cada escolha que você faz, em cada palavra que você fala, em cada oração que você ora, em cada gesto de amor que você oferece. Você é parte dessa história agora. Você é continuação. Você é legado. Você é semente. Então vai e faz a diferença. Do jeito que você pode, com o que você tem, onde você está. Porque isso é suficiente. Você é suficiente. E Deus te usa exatamente como você é. Exatamente onde você está. Exatamente agora. É aqui que tudo muda. É agora que tudo começa. É você que faz a diferença. Amém. E amém.